O Leviatã 3, parte 3. A religião segundo Hobbes. Me responde uma coisa, quantas vezes você já fez alguma coisa não porque ela fazia sentido pra você, mas porque te disseram que se você não fizesse, ia acontecer algo muito ruim, ou você fez isso porque, afinal de contas, sempre fizeram assim? Todo mundo sempre fez assim, por que você vai fazer diferente? Quantas vezes você já sentiu aquele medo do desconhecido, medo do futuro, medo de falhar, medo de não saber o que fazer? Realmente faz sentido. O que Hobbes percebe é que por trás da maioria dos sistemas de controle existe um motor invisível. E esse motor é muito poderoso. O nome desse motor é o medo. E ele é alimentado com o combustível da ignorância. E isso é o mais assustador. É que você nem percebe que isso acontece. E quando você não percebe, você vira uma peça no jogo que você nem sabia que estava jogando. E hoje a gente vai entender exatamente como isso funciona e como se proteger desse jogo. Hobbes ele observa que o ser humano tem pavor daquilo que não entende. Por isso, desde que o mundo é mundo, quando não entendemos algo, a gente cria uma explicação. O que é o trovão? O trovão é a fúria dos deuses. A peste negra se abateu sobre as pessoas porque é uma maldição. A culpa das bruxas, vão matar os gatos pretos. Não entende por que as coisas dão errado? É castigo. Só isso, é um castigo sobrenatural. Esse é o padrão da mente humana, porque a gente não suporta o vazio. A gente precisa preencher esse desconhecido com algo. E o mais fácil é preencher com medo. E esse medo não é só do que acontece agora, é principalmente o medo do que vem depois. A gente tem muito medo da morte, muito medo do que tem depois da vida. A gente tem muito medo daquilo que a gente não enxerga. A gente não tem medo do escuro. A gente tem medo do que se esconde nele. E presta bem atenção. Esse medo, ele não é só um medo psicológico, ele é um medo cultural. Porque ele molda os comportamentos das pessoas e até os sistemas políticos, sociais e religiosos. Porque qual que é a maior tônica hoje para se levantar um político? Não é porque você confia e concorda com as coisas que ele faz, mas sim porque se não for aquele político A, a gente vai ter o político B, e o político B concorda com um monte de coisa que a gente não concorda. Então a gente vota no A por medo do B, não porque concorda com A. E a questão não é só essa, não é só sobre esse medo, não é só se é sobre fé, e esse medo é usado ao longo da história. A gente tem que entender como é que ele foi criado, como é que ele foi usado. Para que ele foi usado? Para criar poder, para criar o controle, gerar uma obediência. E aqui o Hobbes ele não está dizendo que o espiritual não existe, não está dizendo que Deus não existe. Não é isso, ele está dizendo que quando as pessoas não entendem a realidade, elas são dominadas por quem entende, por quem diz que entende, na verdade. Aqui o jogo começa a ficar muito sujo, porque onde há ignorância há medo, e onde existe o medo tem controle. Se você não sabe explicar o que acontece, se você não entende os processos da vida, da natureza, da realidade, você aceita qualquer explicação que faça sentido que as pessoas te dão. E às vezes nem precisa fazer tanto sentido assim. Essa explicação, ela na maioria das vezes não vem para libertar. Ela vem para prender, para domesticar, para amoldar a um costume desse século. Agora pensa comigo. Quantas vezes te ensinaram a não questionar alguém, não questione a autoridade, ou é assim porque é assim, o juiz decidiu dessa forma. Se você fizer diferente disso aqui, vai dar errado. E você sabe por que te falam isso? Para você não questionar mesmo, para você obedecer. E quem não entende isso é manipulado. Quem não conhece as causas vira refém das mentiras. E olha, isso não é coisa da Idade Média não. Isso está hoje no algoritmo, nos gurus do sucesso, na cultura do medo, no discurso de quem ensina a ser dependente de fórmula, de modismo, de padrões. São todos discursos que te mantêm preso, te mantêm cativo. Seja refém da sorte, como as pessoas que fazem discurso da Casa do Tigrinho, se você não apostar você vai continuar sendo pobre o resto da sua vida. Ou outras pessoas que falam sobre outras superstições. E aqui a gente vê que Hobbes fala que a ignorância domina. Surge a superstição. A superstição não é fé. A superstição é medo disfarçado de crença. E sabe qual é o efeito disso? Você vive acorrentado.
não nos medos que são seus, são medos que outros colocaram em você. Você obedece às regras que você nunca questiona. Você segue padrões que você nunca parou para pensar se faz sentido mesmo. O nome disso é prisão mental. E ela é invisível, você nem percebe que você está preso. Sabe aquele medo que você tem de tentar uma coisa nova, de sair da bolha, de quebrar o ciclo, de fazer algo diferente da sua família? Não é coincidência. Foi ensinado, foi programado para que fosse assim. Você tem medo de empreender ou de fazer outras coisas, de se aventurar, porque você foi ensinado a fazer assim. Você foi alimentado com medo, com ignorância e com narrativa pronta. E olha, isso não vem de fora. Isso muitas vezes vem de dentro. E você está tão alimentado com isso que isso transborda de dentro de você. Porque enquanto você não aprende a governar sua mente, você vai ser governado pelos seus medos e pelas suas ilusões. E é aqui que vem a verdade mais dura. Ninguém vai te libertar e fazer nada para você. Ninguém vai te libertar porque é legal e vai te ajudar. Se você não se educar, se você não buscar entender como a realidade funciona, você vai ser só mais um, nas mãos de quem sabe usar o medo e a ignorância como arma. Por isso, o primeiro passo da liberdade é buscar a verdade. A verdade sobre você, a verdade sobre sua mente, a verdade sobre a sua vida. É isso que o Hobbes ele revela. Se o medo e a ignorância criam prisões, o conhecimento cria liberdade. A gente tem também Jesus dizendo que conhecereis a verdade os libertará. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa liberdade no próximo capítulo, na parte final do Leviatã, que a gente vai falar um pouco sobre o reino das trevas, que não é um lugar físico, mas é um estado mental e social, onde a ignorância reina, onde quem não pensa é devorado. Se você está comprometido com a sua própria liberdade, se inscreve, ativa o sino e compartilhe isso com alguém que precisa acordar.